Deixa eu ver aqui, porque agora chegou o Gary Gospel, o homem que revira o lixo. Mas antes vamos tomar a nossa água aqui, porque hoje o vídeo vai ser a resposta ao apóstolo das frases de efeito. E para isso nós vamos tomar o Divino Water. Se você não bebe água, beba água. Água faz bem para a saúde, seu corpo, seu organismo agradece. Beleza? Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo já agora no começo, deixa o seu comentário que é importante pra nós, deixa o seu joinha que é de graça, não custa nada. O barbudo que não sabe o que fala, não sabe nem da sua própria vida. O barbudo que senta a bundona na cadeira e fica falando mal dos homens de Deus, dos apóstolos. Eba, demônio! Pra você que não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Pentecostais... Como é que vão vocês, arminianos? Espírito maligno! Como é que vão vocês, calvinistas? Demônio! Como é que vão vocês do Boteco de Aleluia? Como é que vão vocês que fazem parte deste contexto lixuoso, né? O lixo evangeliquez. Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Depois de eu ter recebido, maluco, você não tem noção, inúmeros xingamentos. Xingamento dos mais variados possíveis do contexto evangélico. Eu nem vou citar aqui porque vocês já sabem. Xingar a minha mãe pra cima, pra você ter uma ideia. E tudo instigado por quem? Pelo apóstolo das frases de efeito. Porque eu fiquei assim pensando, de onde surgiu tanto ungidos no meu canal pra me xingarem, né, mandarem mensagens de amor, né, aquela, pra não dizer ódio, né, mas daquele amor evangélico que aprendem dos seus líderes. Aí eu fui dar uma verificada, encontrei uma live do próprio Luizinho das frases de efeito, aonde ele fala um monte de coisa e ali ele dá aquela estigada no povo, né? E vem aqueles mal acabados aqui no meu canal me xingar e xingar a minha mãe. Inclusive ele falou que eu poderia continuar falando mal dele porque eu ia levar inscritos do meu canal para o dele. Só que ele é muito maior do que eu. Então, senhor Luizinho das frases de efeito, a coisa está tendo um retorno contrário aí, porque está vindo muita gente daí e estão aqui me dando total apoio ao que eu falei, as referências que eu fiz aos vídeos anteriores referente ao homem, o apóstolo das frases de efeito, o homem amado do Brasil. Só que não. Ele colocou na sua live lá dizendo que eu sou um parasita, que sento o bundão na cadeira e fico falando mal dos outros. Mal sabe ele que ele é outro parasita, né? Que vive nas costas da igreja, vive usurpando a fé do povo, dormindo até meio-dia em nome de consagrações e vigílias e que acaba também vivendo como um parasita. Quem é o parasita na história? Hã? Eu não vivo nas costas da igreja. Comente aí embaixo o que você acha. Quem é o parasita dessa história? Você que acompanha o canal, tenha liberdade de comentar aí. Também deu referência que quem fala mal, né, entre aspas, mas quem critica ele é bandido. A pergunta que eu deixo também, quem é o bandido nessa história? É quem usurpa o povo, que usa a inocência da fé do povo para arrecadar dinheiro, andar de carrão, morar na melhor avenida de Itajaí, que vive ostentando uma vida viajando o mundo com ofertas e dinheiro do povo. Quem é o bandido na história? A verdade é que o bandido nessa história é quem usurpa o povo, se você não sabe. E o cara foi tão baixo que chegou ao ponto de dizer que o meu conteúdo é porcaria. Como que seria algo melhor do que porcaria? Se eu vivo falando de vocês. Desde sempre na introdução dos meus vídeos eu deixo claro que eu reviro lixo, senhor apóstolos das frases de efeito. Inclusive encontrei você revirando esse lixo do mundo evangeliquez, né? Quando eu me deparei com o apóstolos das frases de efeito. Não tem como não ser um canal onde a gente só vai tocar no lixo. A pergunta que eu deixo, quem dá uma resposta a um conteúdo lixo seria o quê? Quem comenta, né? Os seus defensores que vêm comentar o lixo no meu canal seriam o quê? Hã? Aves de rapina ou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o senhor gostou do meu conteúdo, né? Pelo contrário, não teria dado uma resposta, é sinal que você parou para ouvir, né, o que a gente acabou criticando aqui. E deu aquela enfatizada ainda, né, que precisamos deixar a cura de dentro para fora, procurar pessoas que estão curando, né, as nossas vidas de dentro para fora, mas foi para a live desabafar. Que coisa meio contraditória, né, senhor apóstolos das frases de efeito?
efeito. Quem é o parasita nessa história, né? Você disse que quem critica homens de Deus são parasitas que estão à beira do caminho. Quem é o parasita nessa história? Quem sobrevive em cima da igreja? Quem vive ostentando uma vida em cima da igreja? Ou quem está só criticando esses que vivem em cima da igreja? Eu acho que o parasita nessa história é quem vive, né, em cima da fé do povo, negociando o evangelho, vendendo o evangelho, usando o nome de Jesus como moeda de troca. Esse sim, eu me refiro a um verdadeiro parasita, que no caso eu não sou. E sabe o que eu acabei me deparando? Eu não tinha me aprofundado sobre a vida desse apóstolo das frases de efeito, e eu descobri que ele tem uma treta muito grande com o pessoal lá do Bola de Neve. Será que seus seguidores sabem das suas atitudes com relação à liderança do Bola de Neve? É um assunto aqui que rende uns 3 vídeos no meu canal. Nós vamos escafrunchar. Você acha que eu estou criticando um homem de Deus que tem uma conduta ilibada? Não, para mim você é mais um canalha do evangelho, mais um estelionatário da fé, mais um 7-1 que faz para enganar e viver ostentando o resto de tudo que arrecada nas escondidas. E o povo, claro, só percebe a minoria do que você faz. Essa é a realidade e nós vamos continuar aqui se você quiser levar essa briga pela frente. Eu tive que até rir, cara, o cara se sentindo na live perseguido, né? Colocando como quem é perseguido é aquele cara que está fazendo, que tem, né, alguma coisa feita. E daí eu parei e pensei assim, será que ele está se referindo que eu sou um perseguidor dele? Velho, eu fiquei meio em dúvida. Tu tá me tirando pra perseguidor? Eu acho que você precisa saber e entender o que é perseguição e o que é desmascarar os cães gulosos do seu nível. Fala tanto do pai da mentira, deu uma enfatizada que quem usa, né, os que criticam, é que são filhos do diabo porque o diabo é o pai da mentira. A pergunta que eu faço, quando você está em cima de um palco, ou na frente de uma live agora, porque está sem púlpito, né, está sem tribuna, quando você está aí mentindo, quando você está aí sobre aquele efeito de adivinhação, quem é que está te usando? Será que é o Espírito Santo de verdade? Porque até agora algumas profecias suas, inclusive, né, lá com a flor que não se cheira, profetizou para ela lá muita coisa e não deu nada certo. Não conseguiu desvendar o mistério, né, que agora está vindo à tona na vida do casalzinho lá que gostava de uma bagunça, né, de casais liberais. Será que você também não estava envolvido? Porque lá no dia você não recebeu essa revelação. Quem é o filho do diabo nessas histórias, né? Quem é aquele que vive mentindo na tentativa de enrolar o povo como se fosse profecias, revelações, que no fundo não passa de adivinhação, e quem vive de adivinhação a gente já sabe, né? Eu acho que você é bem grandinho intelectualmente falando para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Uma contraditoriedade sem tamanho. Eu tava ouvindo a live, ele começa falando na live que não é para dar ouvido às críticas, que crítico não merece ser ouvido, e lá no final da live ele coloca que as críticas devem ser aceitas. E eu fiquei sem entender o que tu quis dizer com isso, né? Não conseguiu definir se você deve aceitar crítica ou se você não deve aceitar crítica. Eu acho que o senhor estava meio nervosinho na hora ali, né? Desabafando, tentando dar uma resposta para o meu conteúdo, e ficou uma coisa muito irrelevante no meu modo de pensar. Querendo desconstruir o meu caráter, né? Dizendo que eu não dou conta da vida, que eu não construí nada. A pergunta que eu faço, você me conhece o suficiente para saber se eu não construí nada? Se eu não fiz nada? Ou somente ouviu falar, né, de algo sobre mim? Por que quando eu andava pelo Mevan algum tempo atrás, você não me procurou para tentar caminhar comigo e entender um pouquinho mais da minha cabeça? Com certeza você estaria descobrindo quem realmente eu era e não estaria falando pelos cotovelos como um homem friolento, como um homem sem caráter, demonstrando a falta de caráter em querer julgar algo que você não tem conhecimento. Eu lamento, infelizmente, o conceito que tinha, né, o mínimo de conceito ainda que eu tinha sobre a sua vida,
acabou de ser desconstruída nessa live, porque você deixou claro a sua infantilidade apostólica, ressaltar em cada palavra dita, querendo desconstruir o nosso conteúdo. O apóstolo das frases de efeito deixou claro na sua live para não revidar, ou se revidar, revidar em graça, que não foi o caso. Revidar em amor, ele enfatiza, né? Mas ficou claro nas suas palavras a indignação e o ódio em cada palavra, em cada frase de efeito que ele soltou. Infelizmente não deu para esconder, senhor apóstolo das frases de efeito. E eu vou deixar uma dica aqui para você: não confunda sorriso com graça, entendeu? Graça é uma coisa, um sorriso no rosto é outra coisa. Você referiu tanto no rio, né? Um rio que flui, por isso que tem as frases de efeito, né? Que não é para ninguém ficar às margens do rio, mas mergulhar nas profundezas. Inclusive falou até dos peixes que, né, um canal de televisão descobriu porque os peixes viviam na profundeza e foram descobertos agora. Mas deixou claro nas respostas na sua live que você vive nas margens. Que feio, hein, apóstolo? Cagando regra, tipo assim, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. É exatamente o que a maioria desses canalhas do evangelho, os ratos de púlpito, acabam fazendo, né? Citam regras, mas a quais eles não vivem. Mandam, mas não fazem o que mandam. Citam normas, regras para viver, mas acabam vivendo a sua vida totalmente fora daquilo que aconselho. Para mim, isso é hipocrisia da graúda, senhor apóstolo. Ainda mais vindo do apóstolo das frases de efeito. E eu vou deixar uma pergunta aqui para encerrar o vídeo. Você quer mesmo levar essa bronquinha adiante, me respondendo, dando as indiretinhas nas suas lives? Eu quero ver até onde você vai aguentar, porque eu vou escrafunchar. Já que eu sento a bunda na cadeira para falar só lixo e porcaria, eu vou continuar vasculhando lixo evangeliquez, e eu tenho certeza que se eu dar uma procurada mais afinco, eu vou descobrir muita coisinha a respeito da sua vida. Coisas que eu tenho certeza que até hoje você não teve coragem de expor para aqueles que te seguem. Ficou feio para o apóstolo, né, que deixou no ar assim uma ideia de uma ameaça, né, porque era bandido, que era do, né, da vida do crime, não sei o quê, e depois foi para Jesus, né, depois virou presbiteriano, e aí saltou fora da presbiteriana e para viver uma vida nas heresias. É lamentável, sinceramente é lamentável. Ainda bem que tem uma grande quantia de pessoas aí que estão abrindo o olho e enxergando a realidade do que é esse ministério, né, que é exemplo a nível de Brasil. A intenção maior, na maioria dessas lideranças ao nível, né, do senhor apóstolo das frases de efeito é dinheiro, vive em cima, até antes da pandemia, né, vivia em cima de eventos, cobrando fortunas, entradas para ser ministrados, buscando viver uma vida onde consegue arrebanhar uma multidão para ter um poder político, que a gente sabe muito bem como funciona aqui em Itajaí a coisa. Um verdadeiro mundo patético dessa liderança evangélica a qual você está inserida. E profetizando, dando profetada, né, de adivinhações. E sem contar que ele falou que ele é um rio que flui, frases de efeito, né, mas a maioria copiada de livros, copiada de outros pregadores e adivinhações, né, que vive pelas margens do rio, porque nas profundezas ele não ia nem parar para me responder. Mas a gente sabe que ele vive nas margens, e ele vai dar a justificativa que vive nas margens, porque ele está em busca de pessoas. Sempre tem uma saída, né, para essa corja, infelizmente. Mas argumentou dizendo que no seu interior flui um rio, né, de frases de efeito. Mas, infelizmente, o rio dele, a gente conhece essas frases, na maioria meio que, né, camuflada, mas a gente sabe da onde vem, né, que são de outros autores. Uma verdadeira patetice, uma verdadeira vergonha para o evangelho. E eu vou encerrar o vídeo dizendo uma coisa: eu não estou aqui defendendo igreja, eu não estou aqui defendendo instituição, não estou aqui para fazer nada do que você falou na sua live. Estou aqui literalmente com a bunda na cadeira, revirando o lixo para expor para o meu público e mostrar a realidade a qual vocês vivem, que infelizmente, da forma que vocês manipulam o povo, eles acabam não enxergando. Eu estou aqui para desconstruir, vivendo, escafrunchando esse lixo. E eu encontrei você. Parabéns, senhor apóstolo
apóstolo das frases de efeito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí na lateral também, deixa o seu joinha que é importante. Lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, onde a gente coloca, né, tudo que vem pro canal. Antes, na maioria das vezes, vai lá pro Instagram. Então nos segue no Instagram e é nóis. Canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E eu vou continuar aqui na lata de lixo. Tá bom, senhor apóstolo das frases de efeito?